Você começa a refletir sobre mudar de vida. No mesmo dia, alguém menciona exatamente a oportunidade que você vinha imaginando. Você realmente acredita que foi só coincidência? Ou existe algo que você sentiu e não conseguiu ignorar? Pense por um instante. Você pensa em uma pessoa que não vê há anos. Horas depois, ela aparece ou envia uma mensagem. Você está atravessando um conflito interno profundo e, de repente, encontra uma frase, um símbolo, uma situação que parece responder diretamente ao que estava sentindo. Coincidência? Talvez. Mas então surge a pergunta que não vai embora. Por que algumas coincidências parecem diferentes? Por que certas ocorrências comuns carregam um peso emocional tão específico? A maioria das pessoas vive esses momentos e rapidamente os descarta. Foi acaso. É impressão minha. Estou viajando. Mas há algo curioso. Mesmo quando você tenta explicar racionalmente, uma parte interna insiste. Isso significou alguma coisa. Foi exatamente esse tipo de experiência que chamou a atenção de Carl Jung. Jung não ignorou essas ocorrências. Também não as tratou como superstição. Ele percebeu que existem eventos que não parecem conectados por causa e efeito, mas por significado. E deu a isso o nome de sincronicidade. Mas antes de definir qualquer conceito, precisamos encarar algo mais profundo. Por que a mente humana precisa tanto de significado? Porque talvez a questão não seja se o evento foi extraordinário. Talvez a questão seja o que estava acontecendo dentro de você quando ele ocorreu. Sincronicidade não começa fora. Ela começa no momento em que algo interno está se reorganizando. E quando isso acontece, sua percepção muda. Você passa a notar padrões que antes ignorava. Passa a perceber conexões que antes pareciam invisíveis. Mas isso levanta um conflito inevitável. Se tudo tem explicação racional, por que algumas coincidências parecem tão pessoais? É exatamente nesse espaço entre lógica e significado que a sincronicidade se instala. E é aí que precisamos ter cuidado, porque existem dois extremos. O primeiro diz, tudo é um sinal. O segundo diz, tudo é ilusão. E talvez a verdade psicológica esteja no meio. Se esse tipo de reflexão já despertou algo em você, se inscreve no canal e deixa um like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que já viveram coincidências difíceis de ignorar, mas nunca tiveram espaço para pensar sobre elas com profundidade. Porque entender sincronicidade não é escolher entre misticismo ou ceticismo. É compreender o papel da consciência no processo de atribuir significado. E é exatamente aí que a jornada começa a ficar mais interessante. Antes de qualquer explicação, existe um conflito silencioso que quase ninguém admite. Quando algo coincide com precisão demais, duas vozes surgem dentro de você. A primeira diz, foi só acaso. A segunda pergunta, mas por que isso mexeu tanto comigo? Essa segunda voz é a mais interessante, porque sincronicidade não é definida apenas pelo evento externo, ela é definida pela intensidade do significado interno. Carl Jung descreveu sincronicidade como uma coincidência significativa sem relação causal aparente. Perceba a sutileza. Ele não disse que o evento foi mágico, nem disse que era destino. Ele observou que, às vezes, dois acontecimentos se conectam não por causa e efeito, mas por sentido. E sentido é uma experiência psíquica. Isso muda completamente a conversa. A pergunta deixa de ser, o universo fez isso acontecer, e passa a ser, por que isso teve significado para mim? Imagine duas pessoas vivendo exatamente a mesma coincidência. Uma ignora, a outra sente que aquilo marcou um ponto de virada. O evento é o mesmo, mas a experiência não. Isso sugere algo fundamental. A sincronicidade depende do estado interno de quem vive.
Ela não é apenas sobre o que acontece, é sobre o que está pronto para ser percebido. E aqui entra um detalhe importante. A mente humana não é um receptor neutro de eventos. Ela seleciona, ela filtra, ela destaca o que ressoa com processos internos em andamento. Se você está atravessando um momento de decisão, seu sistema perceptivo fica mais sensível a qualquer informação relacionada à escolha. Se está lidando com perda, percebe mais facilmente temas ligados à ausência. Se está em transformação, começa a notar símbolos que dialogam com essa mudança. Isso não invalida a experiência, mas desloca o foco. Talvez a sincronicidade não seja uma força externa organizando eventos. Talvez seja a consciência reorganizando percepção. E quando a percepção muda, o mundo parece responder. Mas aqui surge o ponto delicado. Como diferenciar uma sincronicidade de uma simples projeção? Porque existe um risco real. A mente também é capaz de criar padrões onde não existem. Viés de confirmação, busca por controle, necessidade de segurança. O cérebro humano prefere significado ao acaso. E muitas vezes constrói sentido para aliviar incerteza. Então, como saber? Talvez a resposta não esteja em provar que o evento foi especial, mas em observar o que ele revelou sobre você. Se você já viveu uma coincidência que parecia carregada de significado, compartilhe nos comentários o que estava acontecendo na sua vida naquele momento. Muitas vezes, a chave não está no evento, mas no contexto interno, porque quando começamos a olhar para o contexto, a discussão deixa de ser sobrenatural e passa a ser psicológica. E é aqui que a sincronicidade se torna realmente interessante. Porque ela pode ser menos sobre destino e mais sobre transformação. E para entender isso, precisamos explorar o que acontece na psique quando estamos em processo de mudança profunda. Existe um momento específico em que as coincidências começam a parecer mais frequentes. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Quando a psique entra em processo de transformação, algo interno se reorganiza. Antigos padrões começam a perder força. Novas perguntas surgem. Certezas antigas deixam de sustentar a mesma segurança. E nesse período, a percepção fica mais sensível. Carl Jung observou que a mente humana não funciona apenas de maneira lógica e linear. Ela opera por símbolos, imagens e associações profundas. Quando um conteúdo inconsciente começa a emergir, ele tende a buscar expressão. Às vezes, essa expressão aparece em sonhos, às vezes em emoções intensas e, em alguns casos, em coincidências carregadas de significado. Mas é essencial entender algo com clareza. Sincronicidade não é prova de que forças invisíveis estão manipulando eventos. Ela é uma experiência de correspondência entre o mundo interno e o externo. Imagine que você está atravessando uma decisão importante. Internamente, atenção, dúvida, desejo de mudança. De repente, um encontro inesperado traz exatamente o tema que você vinha evitando encarar. O encontro pode ter sido casual. Mas o impacto não foi, porque ele tocou um ponto que já estava ativo dentro de você. É como se a psique estivesse pronta para reconhecer aquilo. E quando está pronta, ela percebe. Isso não significa que tudo seja sinal. Significa que nem tudo é neutro. A consciência participa da construção da realidade percebida. Quando estamos anestesiados, distraídos ou funcionando no automático, as coincidências passam despercebidas. Mas quando estamos em transição, tudo parece mais intenso. E aqui surge uma pergunta crucial. A sincronicidade acontece ou ela é percebida quando algo dentro de você já está pronto para mudar? Essa é a fronteira entre mistério e psicologia. E é justamente por isso que Jung não tratou sincronicidade como superstição.
Ele a estudou como fenômeno psíquico. Ele percebeu que, em determinados momentos de crise ou crescimento, eventos externos pareciam acompanhar processos internos de forma simbólica, não causal. Simbólica. Essa diferença é fundamental. Causalidade implica que um evento provoca o outro. Sincronicidade implica que dois eventos se relacionam pelo significado que compartilham na experiência da consciência. E isso muda tudo, porque desloca o foco do por que aconteceu para por que isso ressoou. Talvez você já tenha vivido isso. Um livro aparece no momento exato. Uma conversa toca exatamente na questão que você vinha evitando. Uma situação inesperada expõe uma verdade que você já sentia, mas não queria admitir. Não é sobre destino, é sobre prontidão. Quando algo dentro de você amadurece, o mundo parece oferecer espelhos. E talvez esses espelhos sempre estivessem ali. Você só não estava olhando. Mas essa explicação ainda não resolve tudo, porque existe um ponto ainda mais desconfortável. E se parte da sincronicidade for projeção? E se, em alguns casos, estivermos vendo significado onde existe apenas acaso? É aqui que precisamos aprofundar, porque ignorar a dimensão racional enfraquece a reflexão. Ignorar a dimensão simbólica empobrece a experiência. A verdade psicológica está na tensão entre as duas. Existe uma diferença delicada e decisiva entre perceber significado e precisar de significado. A mente humana é extraordinária na criação de padrões. Ela conecta pontos, ela organiza o caos, ela transforma a aleatoriedade em narrativa. Isso é adaptação, mas também pode ser defesa. Quando estamos inseguros, ansiosos ou tentando controlar o futuro, a necessidade de encontrar sinais aumenta. O cérebro prefere uma explicação simbólica ao desconforto do acaso. É aqui que a linha entre sincronicidade e projeção começa a ficar sutil. Carl Jung nunca tratou sincronicidade como licença para abandonar a razão. Pelo contrário, ele mantinha os dois pés na psicologia clínica. A pergunta não era, isso foi mágico? Era, isso está revelando algo psíquico? Existe uma diferença enorme. Porque quando a coincidência reforça um desejo inconsciente, pode ser apenas confirmação. Quando reforça um medo, pode ser distorção. Mas quando confronta você com algo que já estava emergindo internamente, talvez estejamos diante de algo mais interessante. Observe um detalhe. Sincronicidades verdadeiramente transformadoras não costumam inflar o ego. Elas desorganizam, elas expõem dúvidas, elas revelam tensões, elas forçam consciência. Se uma coincidência apenas confirma o que você já quer acreditar, pode ser projeção. Mas se ela traz lucidez desconfortável, talvez esteja tocando um ponto real de crescimento. A psique não é ingênua. Ela utiliza símbolos para comunicar conteúdos que ainda não estão totalmente claros na consciência. E quando esses conteúdos começam a se aproximar da superfície, a percepção se torna mais seletiva. Você passa a notar o que dialoga com seu processo interno, mas isso exige maturidade. Porque é muito fácil transformar qualquer evento em sinal. E quando tudo vira sinal, nada mais tem significado. O equilíbrio está em observar sem se precipitar. Perguntar, isso está ampliando minha consciência? Ou está apenas alimentando minha necessidade de certeza? Essa pergunta é central. Se você já viveu uma coincidência que, em vez de confirmar algo, trouxe uma percepção desconfortável, compartilhe nos comentários como isso mudou sua forma de enxergar a situação. Às vezes, o que transforma não é o evento, mas a consciência que ele desperta. Porque sincronicidade não é uma fuga da responsabilidade. Ela pode ser um convite à responsabilidade. Não é o mundo dizendo o que fazer. É a consciência sendo chamada a olhar com mais atenção. E quando olhamos com mais atenção, começamos a perceber algo ainda mais profundo.
Talvez a sincronicidade não seja um fenômeno isolado. Talvez ela faça parte de um processo maior, o processo de individuação. E é aqui que o tema deixa de ser apenas coincidência e passa a ser transformação psicológica. Quando Carl Jung falava em individuação, ele não estava falando de se tornar especial. Ele falava de se tornar inteiro. Individuação é o processo pelo qual partes inconscientes da psique começam a se integrar à consciência. Sombras, desejos reprimidos, potenciais esquecidos, tudo isso gradualmente emerge, e esse processo raramente é confortável. Ele costuma começar com inquietação, uma sensação de que algo precisa mudar, de que o antigo já não sustenta, de que existe uma verdade interna tentando ganhar forma. É exatamente nesses períodos que muitas pessoas relatam aumento de experiências sincronísticas. Mas talvez isso não aconteça porque o mundo começou a responder. Talvez aconteça porque a consciência começou a reorganizar o que percebe. Imagine alguém que está ignorando há anos um chamado interno. Mudar de carreira, terminar um relacionamento desgastado, assumir uma identidade mais autêntica. Quando essa tensão interna cresce, qualquer evento externo que dialogue com esse tema passa a ser percebido com intensidade maior. Não porque o evento é extraordinário, mas porque a psique está pronta. Sincronicidade, nesse contexto, funciona como um espelho. Ela não cria o conteúdo, ela revela o conteúdo. O que parecia ser uma mensagem do universo pode ser, na verdade, um conteúdo inconsciente ganhando visibilidade. E isso não diminui a experiência, pelo contrário, isso a torna mais profunda, porque desloca o foco da superstição para a consciência. A coincidência não determina seu caminho, mas pode iluminar um conflito interno que você já vinha evitando. E aqui está um ponto fundamental. Sincronicidade não substitui decisão. Ela antecede decisão, ela amplia percepção. Mas quem age é você. E talvez seja por isso que Jung tratava o fenômeno com tanto cuidado. Ele não incentivava a dependência simbólica, ele incentivava a reflexão. A pergunta não é, isso foi um sinal para eu fazer isso? A pergunta é, por que isso tocou algo tão específico dentro de mim? Essa diferença muda completamente a postura. Você deixa de buscar validação externa e começa a investigar conteúdo interno. Isso é maturidade psicológica. E é aqui que o tema deixa de ser curioso e passa a ser transformador. Porque quando você percebe que a sincronicidade está ligada ao seu processo interno, você entende algo essencial. O mundo externo pode refletir, mas quem interpreta é a sua consciência. E consciência exige responsabilidade. Não é sobre esperar novos sinais. É sobre compreender o que já foi revelado. Mas ainda existe uma camada mais profunda. Porque, em alguns casos, a sincronicidade não apenas acompanha a transformação. Ela parece acelerar o processo. E para entender isso, precisamos olhar para a relação entre símbolo e mudança psíquica. Existe algo curioso sobre símbolos. Eles falam sem explicar. Quando um símbolo toca você, ele não oferece instruções. Ele provoca movimento interno. Ele desloca algo. Carl Jung entendia que a psique se comunica por meio de imagens e símbolos muito antes de se comunicar por argumentos racionais. Sonhos, fantasias, coincidências carregadas de significado, todos podem funcionar como pontes entre o inconsciente e a consciência. E é por isso que algumas sincronicidades parecem acelerar processos internos. Não porque empurrem você para um destino inevitável, mas porque tornam visível algo que já estava amadurecendo invisivelmente. Imagine que você está resistindo a uma decisão. Internamente, há conflito. Parte de você quer avançar. Parte teme perder estabilidade. Então ocorre um encontro, uma frase, uma situação que expõe exatamente essa tensão. O evento externo não cria o conflito. Ele o ilumina.
E quando algo é iluminado, fica mais difícil fingir que não existe. É aqui que a sincronicidade ganha força psicológica. Ela reduz a zona de neutralidade. Você deixa de conseguir ignorar o que sente. Mas é importante manter os pés no chão. A sincronicidade não substitui análise crítica, não elimina responsabilidade, não garante que a interpretação seja sempre precisa. Ela apenas amplia a percepção, e percepção ampliada pode ser desconfortável, porque ela coloca você diante de escolhas mais conscientes. Talvez seja por isso que algumas pessoas preferem ignorar essas experiências. Outras exageram, poucas param para refletir com equilíbrio. Entre o ceticismo absoluto e a crença irrestrita existe um espaço maduro. Nesse espaço, você não nega o impacto subjetivo da experiência, mas também não entrega sua autonomia a ela. Você observa, você questiona, você investiga o que foi ativado dentro de você. Esse é o ponto central. A sincronicidade não precisa ser provada como fenômeno externo para ser relevante psicologicamente. Ela já é relevante pelo efeito que produz na consciência. Se um evento aumenta sua lucidez, se amplia sua responsabilidade, se expõe um padrão inconsciente, ele cumpriu uma função transformadora. E talvez essa seja a leitura mais honesta. Não é sobre sinais, é sobre significado. Não é sobre destino, é sobre integração. Mas ainda resta uma pergunta delicada. Por que algumas pessoas vivem experiências sincronísticas com frequência, enquanto outras raramente percebem algo parecido? Talvez a resposta esteja menos no mundo externo e mais no nível de atenção e abertura psicológica. E isso nos leva à camada final dessa reflexão. Talvez a diferença não esteja na quantidade de coincidências, mas na qualidade da atenção. Existem pessoas que vivem anos sem perceber nada além do óbvio. Outras parecem notar conexões sutis o tempo inteiro. O que muda? Não necessariamente o mundo, mas o estado de consciência. Quando alguém está completamente identificado com a rotina, reagindo automaticamente, a percepção se torna estreita. O foco está no imediato, no prático, no repetitivo. Coincidências acontecem, mas passam despercebidas. Já quando a pessoa está em processo de reflexão, crise ou crescimento, algo interno se abre. A atenção se expande, a sensibilidade aumenta. E sensibilidade não é misticismo, é presença. Carl Jung compreendia que a psique é dinâmica. Ela não é estática. Quando estamos anestesiados, a vida parece linear. Quando estamos conscientes, ela se torna simbólica. Isso não significa que o mundo mudou. Significa que você está olhando diferente. E talvez seja esse o ponto mais importante sobre sincronicidade. Ela não exige que você acredite em forças externas. Ela exige que você esteja atento ao seu processo interno. Mas a atenção exige algo raro: silêncio. Em uma mente constantemente distraída, o significado se dilui. Em uma mente excessivamente ansiosa, o significado se distorce. Em uma mente presente, o significado pode ser observado com equilíbrio. E aqui surge uma reflexão essencial. Sincronicidade não é algo que você busca, é algo que você percebe. Quando a consciência amadurece, ela começa a enxergar relações mais profundas entre o interno e o externo. Mas isso não transforma a vida em um roteiro predeterminado. Transforma você em alguém mais atento. E talvez essa seja a diferença entre maturidade psicológica e fantasia simbólica. Na fantasia, tudo é sinal. Na maturidade, tudo é observado. Se você sente que já atravessou fases em que parecia notar mais coincidências do que o normal, comenta aqui em qual momento da sua vida isso aconteceu. Muitas vezes, o contexto revela mais do que o evento. Porque, no fim das contas, a sincronicidade pode ser menos sobre o mundo tentando falar com você, e mais sobre você finalmente começando a escutar. E quando essa escuta começa, algo muda. Não fora, dentro.
E é exatamente aqui que essa reflexão se fecha. Não com uma resposta definitiva, mas com uma postura diferente diante da própria experiência. Talvez a pergunta nunca tenha sido se sincronicidade é real no sentido externo. Talvez a pergunta sempre tenha sido: o que você faz com a experiência quando ela acontece? Se você transforma qualquer coincidência em destino, pode perder autonomia. Se você descarta qualquer significado como ilusão, pode perder profundidade. Mas se você observa com equilíbrio, algo interessante acontece. Você começa a usar a experiência como ferramenta de autoconhecimento. Carl Jung não propôs que vivêssemos à espera de sinais. Ele propôs que desenvolvêssemos consciência. E consciência significa perceber quando algo ressoa e investigar por quê. Não para encontrar respostas mágicas, mas para compreender o próprio processo interno. A sincronicidade, vista dessa forma, deixa de ser espetáculo. Ela se torna espelho. Um espelho que aparece, às vezes, em momentos de transição. Um espelho que revela tensões não resolvidas. Um espelho que amplia aquilo que já estava tentando emergir. Você não precisa acreditar que o universo está organizando eventos, mas talvez valha a pena reconhecer que sua consciência está organizando significado. E isso já é poderoso o suficiente. Porque quando você assume que o significado nasce na relação entre evento e percepção, você recupera a responsabilidade. Você deixa de perguntar: o que isso quer dizer para o meu futuro? E começa a perguntar: o que isso revela sobre quem eu estou me tornando? Essa mudança de pergunta altera completamente a postura diante da vida. Sincronicidade deixa de ser um mistério externo e se torna um fenômeno da experiência consciente. Se essa reflexão trouxe clareza, se fez você repensar coincidências que já viveu, se inscreve no canal e deixa um like. Isso fortalece esse espaço de reflexão equilibrada, onde mistério e psicologia podem coexistir sem exageros. Porque talvez o verdadeiro ponto não seja provar se algo foi acaso ou destino, mas perceber que, quando a consciência amadurece, até o acaso pode se tornar revelador.